Filipenses. Gospel. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Do 12 ao 16. Já está aqui na tela o texto sagrado para a nossa leitura e, consequentemente, a nossa meditação. Preste atenção na leitura deste texto sagrado. Se você está com a Bíblia, leia comigo. Se quiser ler através do texto que está na tela, vamos aproveitar aqui. Olha só, diz assim a palavra: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Chamo a sua atenção para a última parte do versículo 12. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Preste atenção aí. Resplandeceis como astro no mundo, ou seja, nós precisamos brilhar, não é? Versículo 16. Retendo a palavra da vida. Retendo o quê? Isto, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia de quem? De Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. É lindo ou não é? Este texto sagrado. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem comigo dizendo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante. Meu Deus, a tua palavra é a verdade. Fala ao meu coração por intermédio da sua palavra. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia, mais forte. Vamos melhorar, porque é para Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus possa nos ajudar a entender este texto sagrado que acabamos de ler. Quando você lê a carta aos Filipenses, você vê a preciosidade desta mensagem. Filipenses 2 é um dos capítulos amado e citado no Novo Testamento. A carta tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo é enviada à igreja de Filipos. Esta carta foi escrita para encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, unidos no amor e comprometidos com o estilo de vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo apresenta nesta carta, ele enfatiza a importância da humildade.
a importância do serviço, a importância da unidade da igreja e da obediência da igreja, dos cristãos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, desceu, habitou entre os homens, se fazendo servo. Veja bem, Paulo, ele mostra a unidade, ou seja, a importância da unidade. Quando falamos em unidade, falamos na união da igreja, na união dos irmãos. Porque a unidade reflete o amor de Deus e permite que a igreja funcione de maneira eficaz, promovendo o crescimento espiritual e o testemunho do Evangelho de Cristo. Se você observa o capítulo 2 de Filipenses, Paulo aqui, ele enaltece também a oração, mostrando que a oração é fundamental para buscar a força e a orientação de Deus, ajudando os irmãos a permanecerem firmes em meio às lutas, em meio às tribulações desta vida. Portanto, quando você para meditar, para refletir no capítulo 2 de Filipenses, você observa que a mensagem aqui nos encoraja a viver em amor uns com os outros, a cultivar a humildade, refletindo o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida diária. As lições aqui incluem também a importância de seguir a Cristo, a necessidade de vivermos em santidade na presença de Deus e a responsabilidade de avançar e nunca retroceder. Paulo, ele nos mostra aqui algo maravilhoso e fundamental para o nosso crescimento em Deus. Então, observando este texto sagrado que nós acabamos de ler, eu quero trazer aqui pelo menos 5 informações para uma vida cristã abençoada. Diga comigo 5, não diga mais forte, 5 informações para uma vida cristã abençoada. Quem quer ter uma vida cristã abençoada, levante a mão glorificando o nome de Jesus. Pode glorificar o Rei Jesus. Versículo 1. Então veja, 5 informações para uma vida cristã abençoada. E a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui no texto em que nós acabamos de ler, no versículo de número 12, ele está dizendo: eu chamei a atenção de vocês para a parte B do versículo 12, quando ele diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Diga comigo: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: não pare. A primeira informação deste texto sagrado para uma vida cristã vitoriosa é esta: não pare. Paulo está dizendo: assim operai a vossa salvação com temor e tremor. É o mesmo que ele dissesse: não pare, avance, não pare, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Meus irmãos, isto é o mesmo que crescer, é o mesmo que progredir,
é o mesmo que aperfeiçoar, é o mesmo que avançar na vida cristã, é o mesmo que crescer em Deus, é o mesmo que crescer em Cristo Jesus, é o mesmo que crescer no Espírito Santo. Paulo está dizendo: agora vocês conhecem o caminho, agora vocês têm a salvação, agora vocês aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador. Olha só o início do versículo: de sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Na carta que ele escreve aos irmãos daquela igreja, ele está dizendo: quando eu estive com vocês, eu via a fidelidade de vocês, o amor de vocês, a sinceridade de vocês, a submissão de vocês. Sei que vocês eram fiéis e obedientes na minha presença, mas muito me alegra de saber que na minha ausência vocês continuam assim, em amor, em obediência, na presença do Senhor. Então, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia, louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo: eu quero que vocês não parem, eu quero que vocês continuem, eu quero que vocês continuem submissos a Deus, quero que vocês continuem obedecendo, unidos em amor, quero que vocês continuem desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Não pare, não pare. Agora vocês conhecem o caminho da verdade, agora vocês conhecem Cristo, agora vocês têm o gozo da salvação, agora vocês estão no caminho. Não pare, aleluia. É para avançar, é para progredir, é para crescer. Tem muitos irmãos que estão parados no tempo, tem muitos que, ao invés de avançar, de caminhar, estão regredindo, voltando atrás. Paulo disse: meus irmãos, quanto a mim, eu julgo que ainda não consegui alcançar o meu objetivo final, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Aleluia. Então esta é a primeira informação que nós temos neste texto. Não pare, avance. Agora vocês conhecem o caminho. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Você está no caminho, não volte atrás. O que a palavra diz em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ouça o que diz a palavra em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Quem anda nele se desvia do inferno que é para baixo. Olha a grandeza, a profundidade deste versículo em Provérbios 15, 17. Para os sábios. Os sábios aqui são aqueles que aceitaram a fé, são aqueles que estão desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, porque a palavra do Senhor está dizendo que para estes o caminho da vida é para cima. Quem anda nele se desvia do inferno que é para baixo. Então nós estamos sendo orientados a caminhar, a avançar, a olhar para cima, nunca para baixo, nunca para trás, nunca retroceder. É caminhar avante, olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, glória.
Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20 ao 22, ele fala deste caminho, de prosseguir neste caminho, de avançar sem retroceder. Hebreus 10, 20 ao 22. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha aí. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que lindo a palavra de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Este grande sacerdote é Cristo que se sacrificou por nós. Vamos lá. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Aqui já é o versículo 22 de 10 de Hebreu. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, olha só, que lindo, não é? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cristo nos purificou pela sua palavra. Cristo nos lavou pela sua palavra. Cristo nos justificou pela sua palavra. Cristo trouxe a nossa redenção pela tua palavra. E agora nós estamos no caminho. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Não pare, vai avante, crescendo em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos há que a encontrem. Nem todos querem trilhar neste caminho apertado, neste caminho estreito. Nem todos querem entrar pela porta estreita. Por que que o caminho é estreito, a porta é apertada? Porque nós não podemos trilhar neste caminho, nem entrar por esta porta com a bagagem do pecado, porque não cabe a bagagem do pecado. Para trilhar neste caminho, para entrar por esta porta estreita que nos dá acesso à salvação eterna, tem que abrir mão da bagagem do pecado, tem que jogar fora o erro, a imoralidade, a mentira, a hipocrisia, tem que deixar o fardo do pecado, e aí você começa a trilhar no caminho reto e entra pela porta estreita que dá acesso à salvação. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então a palavra está dizendo: operai a vossa salvação com temor e tremor. Avança, prossiga. Você agora conhece o caminho, você agora conhece a palavra, você agora sabe qual é a porta pela qual você deve entrar. Você conhece o caminho. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Não pare, não pare. Eu sei que as lutas vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, as crises vêm, o diabo se levanta, perseguição surge, mas a palavra de Deus é esta: não pare, não pare, não pare. Avança, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Vá avante, Jesus é contigo. Aleluia, glorifique ao Senhor. A segunda informação
que a gente vê aqui, que a gente analisa, a segunda informação está no versículo 13. A segunda informação está no versículo 13. Versículo 13 do texto, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha aí, Deus é o que opera em vós, em mim e em você, tanto o querer como o efetuar. Então quem é que opera? Não, responda em nome de Jesus. Quem é que opera? Melhorou, pode melhorar mais ainda. Quem é que opera? Deus. Olha o texto, olha a informação do texto. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como também o efetuar. Em outra tradução, tanto o querer quanto o realizar. Então o que é que a palavra está dizendo aqui? Não dependa de si. Tem gente dependendo dela mesma e está caindo. Tem gente achando que pode depender de suas forças, de suas habilidades, e estão caindo, estão fracassando. Este texto sagrado, a informação que nós temos aqui, é que o texto está dizendo: não dependa de si mesmo, dependa de Deus, porque é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Dependa de Deus. Dependa de Deus. É Deus que opera em nós, por nós e através de nós. Entenda isso. É Deus que opera em nós, por nós e através de nós. Por isso Jesus disse no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Por isso a palavra diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E se ele não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Sabe por que Davi teve sucesso na sua luta contra o gigante Golias? Davi teve sucesso na sua luta contra o gigante Golias, porque ele não dependeu dele mesmo. Ele não dependeu de si próprio. Ele dependeu de Deus. Davi estava ciente que é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante Golias, porque o Golias insultava Israel, o Golias insultava o exército de Israel, mas o problema maior não era os insultos do gigante ao exército de Israel, aos homens de Israel. O problema maior eram os insultos do gigante ao Deus de Israel. Então Davi, quando ele percebe aqueles insultos, ele disse: este gigante, ele está afrontando, não é a mim e nem os homens de Israel. A afronta dele é contra o Deus de Israel. E Davi então se dispôs a lutar, porque o gigante dizia que não havia homens em Israel, não havia Deus em Israel que capacitasse alguém a lutar contra ele. Então o Davi, o franzino Davi, o ruivo Davi, se dispôs a lutar. E quando ele se dispôs a lutar, o rei Saul chegou para ele e disse: Davi, você está ficando maluco, você está doido. Você acha que você tem qualidades para lutar contra o gigante? Você acha que você tem forças, habilidades para lutar contra o guerreiro dos filisteus? Contra esse gigante? Você não poderá lutar. Por quê? Porque o rei Saul pensava que Davi ia dependendo de si mesmo.
Aí o Davi falou assim: não, ó rei, eu não dependo de mim. Eu sei que eu não tenho condições, eu sei que não tenho habilidades, eu sei que não tenho forças, eu sei que não tenho armas suficientes para enfrentar esse gigante. Mas olha aqui, rei, eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Davi estava ciente que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Não dependa de si. Aleluia, glória a Deus. Davi falou: eu não dependo de mim mesmo. Aí Davi contou duas histórias para o rei Saul. Davi disse: olha aqui, rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, de repente veio um urso para arrebatar uma das ovelhas. Eu peguei aquele urso e despedacei aquele urso, defendendo a ovelha. Mas não fui eu, foi Deus em mim. Quando eu vi um urso também tentando arrebatar uma das ovelhas, um leão, eu peguei aquele leão e derrotei aquele leão. Mas não foi a minha força, foi Deus em mim. Então Davi disse: eu não dependo de mim. Tanto é que quando ele chegou diante do filisteu, do gigante dos filisteus, o gigante disse: você, menino, é você que vem lutar contra mim? Você não tem um pingo de juízo. Eu vou colocar você no chão agora mesmo. E o Davi disse: você vem a mim com espadas, com lanças, com escudo, com as suas armas. Eu vou a você não dependendo de mim, eu vou em nome do Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Não dependa de si. É Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Aleluia. Diga para você mesmo, diga: eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. E é por isso que eu vou vencer. É por isso que eu vou até o fim. É por isso que eu não vou voltar atrás. É por isso que eu não vou retroceder. O mal pode vir, a doença pode vir, o sofrimento pode vir, a dificuldade pode vir, o diabo pode se levantar, o inferno pode alvoroçar, mas eu não dependo de mim. É Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Dependa de Deus e você vai vencer. Se você crê nisto, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ramai shonde clama labachandarai. Terianda labachonde clama labachandarai. Oh, pode sentir a presença de Jesus e glorifique o nome dele. Ramanai shonde clama labachandarai. Glórias ao nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel. Agora vem a terceira informação do texto. Está no versículo 14. A terceira informação está no versículo 14. Olha aí o versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Repete isto comigo. Diga: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, a terceira informação que o texto nos dá é esta: não murmure. Aleluia. Não murmure. Tem gente que gosta de murmurar, nem deu o segundo glória a Deus agora. Aleluia. A palavra está dizendo: não murmure. Irmãos, nós somos tentados a murmurar sempre. Nós somos tentados a murmurar sempre. Deus, sabendo que somos tentados todos os dias a murmurar, a reclamar, então Deus nos traz esta palavra: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
Meus irmãos, queixas, reclamações, murmurações não ficam bem para os filhos de Deus. Queixa, reclamações, murmurações não pegam bem para aqueles que amam a Deus. Você sabe muito bem, quem conhece a história de Israel, sabe que um dos pecados capitais de Israel no deserto foi a murmuração. Um dos capitais, ou seja, um dos pecados capitais do povo de Israel no deserto foi a murmuração daquele povo. Na hora da dificuldade, da falta do pão, da água, o povo murmurava, mesmo sabendo que no dia anterior Deus havia provido água, alimento, sustento, amparo, mas no dia seguinte o povo murmurava de novo, como se Deus não estivesse nem aí por eles. Sempre que vinham as dificuldades, Deus supria, mas o povo sempre estava murmurando. Se Deus supria hoje, amanhã eles precisavam do suprimento. Antes do suprimento, eles murmuravam, se queixavam e até desejavam voltar para o Egito, de onde eles haviam saído. A palavra está dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Por quê? Porque a linguagem do cristão não é murmúrios. A linguagem do cristão não é reclamação. A linguagem do cristão é louvor, adoração e gratidão. Essa é a linguagem dos que servem a Deus: louvor, adoração e gratidão. Então, se as coisas estão difíceis, se a luta está travada, se o gigante está na frente, se as adversidades são grandes, se o sofrimento está sendo intenso, não murmure. A sua linguagem deve ser louvor, adoração e gratidão. Deus há de suprir. Deus há de suprir. Deus há de suprir. Ele sempre supriu, Ele vai suprir. Portanto, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmurações e contendas não agradam a Deus. Murmurações e contendas são pecados diante de Deus. E nós somos tentados a isso. Todo dia, a todo instante, nós somos tentados a murmurar. E às vezes a gente cai nesse pecado. E cai mesmo. Às vezes a gente cai. Não é difícil cair no pecado da murmuração. Coisa mais fácil que tem é você cair no pecado da murmuração. Mas quando você cair no pecado da murmuração, volte e diga para Deus: Deus, me perdoe. Eu sei que o Senhor sempre supriu e o Senhor há de suprir. Eu sei que o Senhor sempre trouxe o sustento e o Senhor há de promover o sustento. Pede perdão ao Senhor, pois a palavra está dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu estou falando de informações para o crescimento da nossa vida cristã diante de Deus. E a quarta informação está no versículo 15. No versículo 15. Olha o que diz o versículo 15 do texto em foco: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, aqui entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é
resplandecer. O que é resplandecer? Qual é a informação aqui? Não apague a sua luz. Olha aqui, não apague a sua luz. Olha para a pessoa que está ao seu lado uma vez só e diga para ela assim: não apague a sua luz. Resplandeceis, que coisa linda, como astros no mundo. O que é resplandecer? O que é que essas luminárias estão fazendo aqui na igreja? O que é que essas luminárias estão fazendo? O que é que essas luzes estão fazendo? Elas estão resplandecendo. A palavra está dizendo: sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então aqui a informação é esta: não apague a sua luz. Tudo que o diabo puder fazer para apagar a sua luz, ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia Sagrada aqui neste texto está dizendo que o cristão, aquele que está no caminho de Deus, aquele que se converteu, aquele que está servindo a Deus, você não é um Zé Ninguém. Você não é uma vaca de presépio. Você não é um alienado. Você não é um marginalizado. Você agora é um astro. Você agora é uma estrela. Você agora brilha. E a palavra está dizendo que você precisa brilhar. Onde é que o cristão brilha? Onde é que o cristão deve brilhar? No meio de uma geração corrompida e perversa. Neste mundo caótico, crítico e difícil. A palavra está dizendo: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ramachon declama labachandarai. Glórias ao nome de Jesus. Se você pode glorificar o nome de Jesus, adore a Ele, glorifique a Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo que o cristão que deixa a sua luz resplandecer, ele é um astro neste mundo, é uma estrela, é algo que brilha. Aleluia, é algo que brilha. Olha que coisa linda. Veja bem, você brilha no meio de uma geração corrompida e perversa, no mundo caótico, no mundo difícil, no mundo esquisito, cheio de corrupção e pecado, mas aí estão os astros de Deus brilhando. Olha, irmãos, esta palavra nos lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. O que é que Jesus fala ali? Ali Jesus diz: não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade sobre um monte, nem acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para brilhar e dar a luz a todos. É nessa posição que a igreja está. É nessa posição que cada crente está. É nessa posição que cada cristão está, para brilhar como astro neste mundo. Brilhar. Será que você está brilhando? Será que nós estamos brilhando como astros neste mundo? Será que nós estamos brilhando? Ou a luz já apagou?
A luz da palavra já apagou na sua vida. Será que já? A luz da santidade, a luz da submissão, a luz do amor, a luz da unidade, a luz da humildade já apagou na vida de muitos cristãos. Mas na vida de tantos outros não apagou. A luz continua acesa, ele continua brilhando como astros no meio dessa geração corrompida e perversa. Você está brilhando. Olha, brilhar aqui implica em uma responsabilidade ativa de influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor. Será que nós, como luz, estamos influenciando positivamente o ambiente ao nosso redor? Isso é brilhar, é influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em ações que glorificam a Deus. Será que a igreja está brilhando? Será que a igreja está brilhando? Jesus colocou a sua igreja nessa posição para ela brilhar. Essa luz não é apenas para nosso benefício, mas é para que os outros possam ver e experimentar a graça e a esperança que encontramos em Jesus Cristo. Então, brilhar neste mundo caótico, neste mundo difícil, neste mundo perverso e corrompido, implica em responsabilidade de influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, o mundo, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em ações que glorificam a Deus. Então, brilhar neste mundo caótico é difundir o Evangelho através do seu testemunho. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É mostrar para este mundo caótico e difícil que vale a pena servir a Deus, que vale a pena abraçar Jesus, que vale a pena ser fiel a Deus. Brilhar é testemunhar de Jesus Cristo, é testemunhar do Evangelho genuíno de Jesus. Deus coloca a sua igreja nessa posição. Infelizmente, muitas igrejas deixaram este brilho. A luz já apagou. A luz do amor, a luz da unidade. O que se vê hoje é uma rivalidade terrível. É uma igreja lutando contra a outra. Estou falando de igrejas evangélicas. É uma igreja lutando contra a outra. É uma querendo ser melhor do que a outra. É um pregador brigando um com o outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo aparecer mais do que o outro. É um querendo pregar mais, melhor, mais bonito do que o outro. O que a gente está vendo hoje é uma rivalidade. Infelizmente, muitos irmãos não têm vergonha, perderam a vergonha e estão brigando publicamente. Publicamente eles estão brigando um contra o outro. Publicamente, na internet, em seus canais, estão falando um do outro, brigando um com o outro. A gente vê uma rivalidade. Enquanto que a luz de Cristo na vida destas pessoas cada vez mais está apagando. Jesus não colocou a sua igreja neste mundo para essa rivalidade, para um estar brigando com o outro. Jesus colocou para que a igreja deixe brilhar a luz da unidade, da submissão, da proclamação
proclamação do Evangelho é para brilhar neste mundo caótico, cheio de perversidade e corrupção. Rianda labachon declama labachandarai. Cadê o brilho? Aonde está o brilho? Onde está o brilho da igreja? Onde está o brilho dos cristãos? Não apague a sua luz. Eu vou repetir: tudo que o diabo puder fazer, ele vai fazer para apagar essa luz. Então a informação aqui é: não apague a sua luz. Não apague a sua luz. Permita essa luz brilhar. Brilha neste mundo caótico, cheio de problema, de perversidade, cheio de corrupção. Portanto, tem mais uma informação para a gente encerrar. E eu preciso encerrar. Que está no versículo 16. Que está no versículo 16. Versículo 16. Assim resplandeça. Não. Do texto. É do texto. Agora sim. Retendo a palavra da vida. Retendo o quê? A palavra. Qual é a palavra da vida? Retendo a palavra da vida. Jesus é a palavra. Jesus é vida. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Cuidado para você não correr em vão, nem trabalhar em vão. Paulo afirma em 2 Timóteo que aquele que trabalha, que milita, não será coroado, se não trabalhar legitimamente, ou seja, com responsabilidade, com fidelidade a Deus, retendo a palavra da vida. Qual é a informação aqui? Tenha sempre a palavra. Tenha sempre a palavra. Se a palavra de Deus está em vós, o salmista disse: guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tenha a palavra, guarde, esconde a palavra no seu coração, escreva ela na tábua do seu coração. Tenha a palavra. Olha aí. Para quê? Para que no dia de Cristo você possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então Paulo aqui, ele se refere à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vimos aqui, nessa meditação, neste texto sagrado, é uma forte motivação para nós permanecermos firmes até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória. É quando Jesus vier. Olha para cá. Olha para cá. É quando Jesus vier. É quando Jesus voltar, que receberemos de suas mãos a imarcessível coroa de glória. É quando ele vier, é quando ele voltar, que nós receberemos de suas mãos a imarcessível coroa de glória. É quando ele vier. Então entenda uma coisa: nós ainda estamos nesta corrida para alcançar esse destino final.
E cuidado para que quando chegar nesse dia, você não ter corrido nem trabalhado em vão. Cuidado, porque muitos estão correndo e trabalhando em vão, porque estão fazendo alguma coisa para Deus, mas a motivação de fazer não é das mais perfeitas, não é as motivações que Deus quer que sejamos motivados a fazer. Tem gente até fazendo algo com motivações diferentes, pensando só nas coisas desta vida. Então cuidado para que quando chegar esse dia, você não sentir a tristeza de ter trabalhado e corrido em vão. Por isso Paulo nos informa: retenha a palavra, tenha a palavra, guarde a palavra, esconde a palavra no seu coração, medite na palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, para que você possa se gloriar de não ter trabalhado nem corrido em vão. Nesse dia é o dia em que nós, repito, receberemos das mãos do Senhor a imarcessível coroa de glória. Então nós ainda não chegamos nesse destino final, ainda estamos correndo para chegar lá. E se você quer chegar lá, eis aí as informações da palavra de Deus. Primeiro, não pare, avance, luta, as batalhas que vierem, lute elas. Os gigantes que aparecerem, vença eles. Não pare, não dependa de si, não murmure, não apague a sua luz e tenha a palavra. Que Deus lhe abençoe, que Jesus lhe abençoe, que Jesus lhe abençoe. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: meu Deus, obrigado por esta palavra. Que o Senhor faça resplandecer dentro do meu ser a sua palavra, que eu tenha ela até o fim. Amém. Pense Gospel, anunciando Jesus.